pessoal, a gente então vai terminar os exercícios de leis de Newton da parte 2, do exercício 13 ao 27. A aula anterior a gente trabalhou do 1 ao 12, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Esse foi o último exercício que nós fizemos, tá? Da aula anterior. E agora a gente vai para a aula para o exercício 13. O que a gente vai trabalhar aqui? O fechamento de bloquinho, polia, atrito, plano inclinado, força elástica, todos esses casitos, tá? E aí a gente termina com a força centrípeta de teoria na próxima aula. Então vamos para lá, para a questão 13. Deixa eu só abrir aqui. Questão 13. Uma pessoa de massa m, eminho, né, está no interior de um elevador de massa emão que desce verticalmente, diminuindo sua velocidade com aceleração de módulo A. Essa questão, eu me lembro que no final da aula o Edu me perguntou uma coisinha sobre ela. Tá? Tava até olhando a questão, falei, eu lembrei da pergunta do Edu. Então, olha só, ele fala que eu tenho um sistema, elevador e pessoa. Eu vou, bem simplificadamente, eu vou colocar assim, emão mais eminho. Tá? Isso aqui é o sistema. A massa do elevador mais a massa da pessoa. Esse sistema está descendo, então ele tem velocidade para baixo. Diminuindo sua velocidade. E aí, gente, o que vocês me dizem dessa frase? Diminuindo a sua velocidade. A aceleração está para cima, então? Perfeito. A aceleração está para cima. A aceleração está para cima. Ele está freando. É um movimento retardado. Beleza. Se a aceleração local da gravidade é g, a força feita pelo cabo que sustenta o elevador porque não vamos esquecer que esse meu desenho é um desenho tosco, né? Mas isso aqui é um elevador. Então eu tenho aqui uma corda, um cabo, e esse cabo, ele está tensionando o elevador. Tem uma tensão aqui, puxando o elevador para cima. Em contrapartida, eu tenho o peso do elevador para baixo. Eu tenho o peso do elevador para baixo. Tá aí. Ele quer a tração do elevador. Tá? Bom, o que a gente... Não sei se vocês perceberam, o que a gente fez até aqui foi pegar o exercício e traduzir num desenho, né? Qual a informação mais importante da história? Que se a aceleração está para cima, pela segunda lei de Newton, a resultante também está. A força resultante também está para cima. Né? O que faz sentido, ele está freando. Então, quer dizer, o resultado de todas as forças tem que estar para cima. Beleza. Se a resultante está para cima, então eu vou fazer a segunda lei de Newton. Então, eu vou dizer assim, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a força resultante tem que ser a tração menos o peso. A maior menos a menor, né? Ela tem que estar apontando para cima. Então, por isso, tração menos o peso. Tá? Essa massa, galera, é a massa do sistema inteiro. Né? A gente está fazendo a resultante para o elevador mais uma pessoa. Então, emão mais eminho. Vezes a aceleração. Tá? Tranquilo? Bom, daqui, o que a gente tem? Tração igual a peso mais emão mais eminho vezes A. Beleza? O que a gente pode fazer aqui, gente? Eu só passei o peso para a direita, né? Agora eu vou abrir o peso. Vou abrir o peso. Peso é massa vezes gravidade. Só que a massa é a massa do sistema inteiro. Então eu tenho isso aqui, ó. Tração é igual a peso, emão, mais eminho, vezes gravidade, mais emão, mais eminho, vezes A. Tudo bem? O que dá para a gente fazer aqui, gente? A matemática aqui, tá? Daqui já não tem mais coisa de física, né?
Eu posso pegar esse emão mais eminho aqui, ó, e colocar ele em evidência. Então, vai ficar aqui, a tração é igual a emão mais eminho vezes G mais A. Tá? Se você fizer a distributiva aqui, ó, galera, aqui, ó, se você fizer a distributiva, você vai voltar nisso aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, quando você coloca o termo em evidência, o que você está fazendo é o contrário de uma distributiva, tá? Beleza? Na verdade, você está fatorando, né? Chama fatoração isso aqui, cara, é muito louco. Sabe por que... Eu tava pensando, né? Por que chama fatoração? Você vai transformar uma soma, ó, você tem um termo, mais um outro termo, ó. Você vai transformar uma soma em produto, né? E lembra que os termos do produto chamam fatores, né? Um termo é um fator e o outro termo é um outro fator. Por isso que é fatorar. Beleza? Então ficou alternativa G mais A, né? B de bola, é isso? B de bola? B de bola. Beleza? Tranquilo, gente? Podem tirar print para nós passarmos para a questão número 14. Questão 14. Dois blocos A e B de massa 1 kg e emão 2 kg respectivamente estão em movimento apoiados numa superfície horizontal. Então, deixa eu só colocar aqui. MA igual a 1 kg, MB igual a 2. A força horizontal constante aplicada ao bloco A tem intensidade 12 newtons. O coeficiente de atrito entre os blocos é 0,30. Calcule a intensidade da aceleração A dos blocos e a intensidade da força que A exerce em B. Então, o probleminha é meio clássico, né? Esse problema, na verdade, a gente já fez um dele na aula 1. Só que na aula 1 não tinha atrito. A novidade é que inserimos um atrito, tá? Bom, como é que a gente pode fazer? Eu não sei, eu vou recapitular o que a gente sempre falava lá nos exercícios. Olha, a sacada para você resolver esse tipo de questão é primeiro de fato achar a aceleração. E uma boa maneira de você achar a aceleração é tentar olhar para o sistema como uma coisa só. Então eu vou imaginar que A e B formam um corpo único. Então aqui eu tenho A mais B. Se o A mais B forma um corpo único, qual é a vantagem de você ter isso? Automaticamente você desconsidera a força que A exerce em B. Então, quando você pensa num corpo único, você não vai conseguir achar essa força aqui, ó. Essa aqui você não consegue. Porém, você acha aceleração. Beleza. Quais são as forças que esse sistema está sofrendo? Você tem um peso que anula uma normal. Então, você tem aqui um peso e tem aqui uma normal. Além disso, você tem uma força F que leva o sistema para a direita. Eu vou colocar ela desse lado, tá, gente? Vocês me permitem. Aqui, ó. 12 newtons. Beleza? Só que eu tenho um atrito. Temos um atrito. Um FAT. Beleza? Tá aí. Bom, vamos achar então a aceleração. Para o sistema inteiro, a força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Quem é a força resultante aqui, moçada? F menos o FAT.
tá? Igual a massa do sistema, MA, mais MB, vezes a aceleração. Eu vou só fazer mais uma passagem para a gente abrir o FAT. Então, ó, tá? Fica F menos. Como é que eu calculo o FAT? É μ vezes a normal. Isso é o FAT. Isso é igual a MA mais MB vezes A. Tá bom? Gente, uma coisa importante, observação. A normal é igual ao peso. Tá? A normal é igual ao peso. Porque a resultante no eixo Y tem que ser zero, né, gente? Ele só está acelerando para a direita. Ele só está acelerando no eixo X. Então, eu tenho uma força resultante no eixo X, porém, no eixo Y eu não tenho uma resultante. Então, aqui. Agora, dá para a gente substituir. Então, fica 12 menos. Agora aqui, gente, μ 0,3 vezes. Como a normal é igual ao peso, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Ó, massa do A, 1 kg. Massa do B, 2 kg. Então, a massa do sistema é 3. 3 vezes 10, 30. Estão acompanhando? 30 é o peso do sistema. Quem não acompanhou, fala, manda no chat aqui, tá? Não precisa... Fala, Dan, não entendi o que você fez. Que daí eu volto. Então, isso aqui é o peso do sistema inteiro. Agora, massa do A mais a massa do B dá 3. Vezes a aceleração. Aqui. 12. Isso aqui dá 9, né, gente? Ó, confere para mim, por favor, as contas, tá? Isso aqui dá 9. Então, 12 menos 9 dá 3. Então, a aceleração dá 3 dividido por 3. Dá 1. Tá? Beleza? Isso era uma parte da questão. Agora, eu vou ter que desmembrar o sistema. Eu vou ter que desmembrar o sistema. Por quê? Porque eu quero achar a força entre A e B. Então, agora eu tenho um pedaço, que é A, e um outro pedaço, que é B. O que você faz agora? Escolhe um dos pedaços e aplica a segunda lei de Newton para ele. De novo. Porque agora você tem a aceleração. Agora você tem a aceleração. Você sabe que está todo mundo acelerando. Então, o A está com aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. O B está com aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Bom, e aí, quem que a gente escolhe? Vamos escolher o mais complicado? Bora escolher o mais complicado? Não? Vou escolher o mais complicado antes que vocês falem não. Quem que vocês acham que é o mais complicado aqui, o A ou o B? Para aplicar a segunda lei. Dan, eu não sei o que você está dizendo com mais complicado. Quando eu falo mais complicado, eu quero dizer o seguinte. Qual deles tem mais força para você se preocupar? Qual deles tem mais forças? É o A. É o A. Por que o A é mais complicado? Porque ele tem mais forças para eu me preocupar. Veja. O A, ele tem uma força F aplicada diretamente nele. Essa força aqui, eu conheço. Ela vale 12. Eu tenho o peso que anula a normal. Tudo bem? Que mais que eu tenho? Vamos lá. Vai. Que mais que eu tenho aqui? Tem mais duas forças faltando. Espera aí. Nós temos uma força de B em A. Perfeito. Olha essa força de B em A. Ela está assim, ó. FBA. É a mesma força que F de AB aqui, ó. Ação-reação, ó.
Essa é a força que eu quero. Certo? E tem mais uma. O FAT. O FAT. O FAT. Aqui, ó. O FAT em A. Olha que maravilha. Tudo bem até aqui, moçada? Vamos então aplicar segunda lei para esse cara, ok? Bom, o que nós sabemos? Que o peso e a normal se anulam. Acabou. A resultante tem que estar apontando para onde, por favor? Ah, uma pergunta importante. Sim, Ni. Não. O FAT não é igual ao FBA. Cuidado, são duas forças diferentes. O FAT é a força trocada entre o bloco e o chão. O FBA é a força trocada entre os blocos. O que elas têm em comum, as duas? Elas são forças de contato, mas uma não é a mesma coisa que a outra. Tá? Beleza? Ok. E aí, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: a resultante dessas forças tem que estar apontando para onde? Para a direita. Perfeito. Para a direita. Então vai ser assim, ó. Segunda lei, hein? F menos FBA menos FAT de A igual a massa dele vezes a aceleração. Olha para essa equação devagar, não vamos atropelar. Olha para a equação e vê se está fazendo sentido. Ó. E isso menos as que estão contra. Ó. As duas estão contra. Isso aqui é massa vezes aceleração. Tá? Vamos aplicar? Vamos lá. 12 é a força que ele deu no exercício, lá no começo do exercício. Menos FBA menos. Aqui nós vamos calcular o FAT de cabeça, gente. Por favor. O FAT de A, ó, você faz a conta aqui. É μ vezes a normal. Quanto dá o FAT de A? FAT de A. 3. Perfeito. 3. Tá? Porque a normal é igual ao peso. A normal é igual ao peso. Isso aqui é igual a massa do A. A massa do A é 1, né? Vezes a aceleração, que é 1. Tá ali. Tudo bem? 12 menos 3 dá 9. Passa para lá, dá 8. Dá 8? Deu 8 aí? 8 newtons. Confere aí para mim, por favor. Tudo bem? Agora deixa eu fazer um comentário bem rápido. E se eu fizesse com o B? Se eu fizesse com o B, a coisa era muito mais simples. Por quê, gente? Veja. O B, ele também tem um atrito. Aqui, ó. FAT em B. O B, ele tem um peso e uma normal também, né? Então, ele tem um PB e tem uma normal, que também se anulam. Então, veja que no caso do B, eu só tenho duas forças agindo nele, ó, que vão dar aceleração. Por isso era mais fácil de fazer com o B, tá? Se você fosse fazer com o B, como é que ficaria a sua segunda lei de Newton? Ficaria FAB menos o FAT tem que dar massa do B vezes a aceleração, tá? Tudo bem? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão.
Questão 15, galera. A máquina de Atwood, alguém tinha me perguntado sobre ela, acho que foi a Lu, se não me engano, ou a Isa. É uma polia, isso aqui é, tá? Isso é uma máquina de Atwood. As duas, né? A polia fixa e a móvel. Na máquina de Atwood esquematizada, o bloco A tem massa 2 kg. Isso aqui tem 2 kg. Quando o sistema é abandonado do repouso, o bloco B desce 1 metro em 1 segundo, sem colidir com o solo. Então, tipo assim, eu solto o sistema, quando eu solto, o bloco B desce. Obviamente, se o bloco B desce, o A sobe. Tudo bem? Importante ter essa percepção. Por quê? Porque se você sabe que o B desce e o A sobe, você sabe para onde está a aceleração de cada bloco. A aceleração no bloco B está para baixo, o bloco B está acelerando para baixo, e o bloco A está acelerando para cima. Vai pensando nisso. Considerando os fios de apolia ideais, adotando G igual a 10, determine A massa do bloco. B, a intensidade da força de tração. Gente, tem uma coisa que eu preciso achar primeiro, né? Você não vai conseguir fazer a questão se você não achar a aceleração do sistema. Né? Em todos os exercícios que a gente vem fazendo até agora, a gente vai ficando cada vez mais claro isso. Olha, dificilmente você vai sair de um problema de lei de Newton sem aceleração. Então, a sugestão aqui é como é que eu vou achar a aceleração? Porque aí você fala, Danilo, usa a segunda lei para o sistema inteiro. Só que eu não vou conseguir usar a segunda lei para o sistema inteiro porque eu não tenho a massa do B. Então, tem um dado aqui que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Aí entra aquela coisa que eu chamo de malandragem no bom sentido. O aluno tem que olhar para esse dado aqui, ó, e falar, meu, isso aqui tá estranho. Isso aqui parece um dado de cinemática. Porque para pensar um pouquinho, ó. Não sei se vocês perceberam que a aceleração para o bloco B ela tá para baixo, só que para o bloco A ela tá para cima. Então fica muito claro que tanto o bloco A como o bloco B estão em movimento uniformemente variado. Se eles estão em movimento uniformemente variado, eu vou usar o ΔS e o ΔT para achar a aceleração. Tá? O que vocês sugerem que eu faça aqui, gente? Que equação eu uso para poder achar a aceleração? Eu tenho o ΔS, tenho o ΔT, né, o tempo que ele andou, e lembrar que eu estou no move, hein? Então, tem que lembrar que equações o move me disponibiliza. Tem uma equaçãozinha que é o sorvetão. Ó. Então, a aceleração. Eu vou escrever aqui, ó. A aceleração. Ó, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o S0 e jogar para cá. Quando eu jogar o S0 para cá, só que vai virar ΔS. Então vai ficar assim, ó. ΔS é igual a V0t mais A sobre 2t2. Tá. Como ele partiu do repouso, ele fala assim, o sistema foi abandonado. Se o sistema foi abandonado, pessoal, significa que a velocidade inicial dele é zero. Então, o ΔS, ele é A sobre 2 t quadrado. Substituindo os dados, né, que eu tenho, ΔS 1 igual a A sobre 2 vezes t quadrado, 1 ao quadrado. Ele andou 1 metro em 1 segundo, em movimento uniformemente variado. Portanto, a aceleração do sistema, do A para cima e o B para baixo, é igual a 2. Tá aí. Beleza?
Agora que a gente achou a aceleração, eu consigo pegar o corpo B, ou pegar o corpo A, ou pegar o sistema e aplicar a segunda lei de Newton para eles. Tá? E aí, o que vocês acham que é mais fácil fazer aqui? Como eu quero o corpo B, eu quero o peso, né, do corpo, na verdade eu quero a massa. Eu vou fazer segunda lei para o sistema inteiro. Então, ó, item A. Espera aí. Vou fazer segunda lei para o sistema inteiro, ó. Item A. Sistema. Se o corpo B está descendo, é porque ele é mais pesado que o A. Então, para o sistema, a força resultante vai ser PB menos PA. Tá bom? Isso é igual à massa do sistema vezes a aceleração. Agora vamos lá. PB, como eu não tenho a massa, eu vou escrever assim, ó, mg. Ó, isso aqui é o peso do B. Massa vezes gravidade. Menos. O peso do A eu tenho, ele vale 20. Que é m vezes g. Isso é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração, que é 2. Percebem por que a gente não conseguia fazer antes, só usando a segunda lei de Newton? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu tinha a massa de B e eu não sabia a aceleração. Agora, calculando a aceleração, ok. Bom, aqui aplica a distributiva, né? Então fica 10 mB menos 20 igual a 4 mais 2 mB. Passo mB para lá, dá 8. 24 para o outro lado, dá 3, né? Portanto, mB igual a 3 quilos. Tá, gente? Isso para item A. Item B. Dá uma pensada aí, qualquer coisa me chama aqui, tá? Item B. Intensidade da força de tração. De novo, agora, como eu quero a tração, eu preciso olhar para os blocos individualmente. Posso escolher o bloco A, posso escolher o bloco B, tanto faz. Só tomar cuidado com o seguinte. Se eu escolher o bloco A, a força resultante tem que estar para cima. Porque a aceleração também está. Se eu faço para o bloco B, a força resultante está para baixo. Porque a aceleração também está. Beleza? Então, vamos pegar o bloco A. Vou pegar o bloco A. Então, para o bloco A, eu tenho uma tração e um peso. Tá? Por que essa tração é importante? Eu não sei se vocês perceberam que ele perguntou para a gente qual a intensidade da força de tração no fio que sustenta a polia. O fio que sustenta a polia é esse fio aqui, ó. O que esse fio tem a ver com esse? Na verdade, não tem nada a ver. A questão é a seguinte. Esse fio aqui, ele tem que suportar uma tração que tem a ver com essa aqui, ó. Tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. A gente chegou a falar isso na aula, tá? Então, vamos primeiro achar a tração nesse fio. Neste fio aqui, ó. Então, fica tração menos PA igual a massa do A vezes aceleração. Tração menos. O peso do A é 20. Igual massa do A, 2,
vezes a aceleração 2. Então, a tração é igual a 24 newtons. Então, quer dizer, aquela corda que mantém os dois blocos conectados, ela está tensionada com 24 newtons. Tudo bem. Acontece o seguinte, a polia está presa no teto. Então, ela tem aqui uma tração. Eu vou chamar de TP. Tá? Acontece que o fato dos dois corpos estarem pendurados na polia faz com que, desse lado aqui, exista uma tração T de 24 newtons e deste lado aqui também. Né? Uma das coisas que a gente comentou na aula de teoria é que a tração numa corda ela é aplicada em todos os pontos dela. Todos os pontinhos da corda estão tensionados com 24 newtons. Tá? Ela tem uma tração única na corda. Então, é como se você tivesse uma força para cima e duas para baixo. Tá? Como a polia é ideal, ou seja, ela não tem um peso próprio, a resultante nela tem que ser zero. Ela está parada. Ela não está indo nem para cima, com aceleração para cima, tampouco com aceleração para baixo. Então, a tração na polia tem que ser 2 vezes a tração no fio. Tá? Que dá 48 newtons. Tudo bem? Para o 24 newtons para um, 48 para outro. Podem tirar o print, gente. Para a gente passar para 16. Ô, Dan, só uma pergunta. Pode Por falar. que no número, na letra A, no caso, quer dizer, você desconsiderou a tração, você só considerou o peso, porque você está vendo a força resultante, correto? Sim. E explicar o que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, sim. Pelo seguinte. Tenta imaginar, Lu, que o A e o B é uma coisa só. Como a gente fez aquele bloquinho, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, só para a gente poder ter como referência. Opa. Aqui, ó. Quando a gente foi calcular, nesse exercício aqui, ó, quando nós formos calcular a... Deixa eu lembrar o que a gente foi calcular aqui. Ah, a gente foi calcular... Basicamente, a gente foi calcular a aceleração do corpo. O que a gente pensou? Bom, eu preciso pensar no corpo como uma coisa só. Ao pensar no corpo como uma coisa só, eu esqueço as forças de contato entre eles. Então, o que eu fiz? F menos Fat no corpo é a massa de tudo vezes a aceleração. Tá? Aqui o corpo está na horizontal. Só que agora eu vou fazer a mesma coisa para a polia. Olha só. Você tem um corpo A, a polia, um corpo B e a corda. Tudo isso aqui está sob a ação de duas forças. Uma força PB, que puxa o corpo para cá, e uma força PA, que puxa contra. Então, se eu considerar o corpo como uma coisa só, exatamente, agora entendeu, né? Beleza? Tá, ok. Ah, não, peraí. É outra pessoa que está falando comigo aqui. Então, assim, ó, Lu, se eu considerar o corpo como uma coisa só, eu pego e penso assim, olha, o peso DB, que está puxando ele para um lado, menos o peso do A, que está puxando ele para o outro, é a massa vezes a aceleração. Quando você olha para o sistema como um todo, a tração é uma força interna. Tanto é que, quando eu fui resolver o item B, por que eu passei a considerar a tração? Porque agora eu passei a olhar só para o corpo A. Então imagine que você não sabe o que está acontecendo. Quando você olha para o corpo A, você vê uma tração puxando ele para cima e um peso para baixo. Agora, se eu olhar para o sistema inteiro, essa tração aqui, que se aplica no fio inteiro, é como se fosse aquela força de contato entre os blocos. Para o sistema inteiro, você não precisa considerar ela. Por quê? Porque ela é considerada uma força interna. A vantagem de você olhar para o sistema como um corpo só é que todas as forças internas, naquele momento,
passam a ser desprezadas. Quando você precisa calcular essa força interna, aí você desmembra o sistema. Aí você separa. Aí ela aparece a tração. Tá? Pode perceber que tem sempre um roteiro. Qual é o roteiro? Para achar a aceleração, eu olho para o sistema todo. Depois, para achar uma força de contato, que pode ser uma força entre A e B, ou uma força de tração, aí eu olho para as partes do sistema. Tá bom? Não sei se ficou claro. Beleza. A gente vai fazer outras vezes aqui. Isso vai aparecer de novo. Tá? Vamos lá. Questão 16. Nós. 16. No sistema representado na figura abaixo, o corpo B, de massa 8,1 quilos, desce com velocidade constante. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície horizontal é 0,30. Determine em quilogramas o valor de Eminho. Escuta, alguém poderia me dizer qual é a aceleração desse sistema? A aceleração do sistema. A resposta dessa pergunta está no texto, tá? Qual a aceleração do sistema? Aí, olha lá, apareceu. Zero. Gente, o corpo está com velocidade constante. Então, o que significa isso? A aceleração é zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante também é. Tá aí. Tudo, então, fica mais simples. Tá? Por quê? Porque eu não tenho mais que pensar naquela primeira etapa de calcular uma aceleração. Né? Se o sistema estivesse acelerando, eu ia ter que primeiro calcular ela. Tá? Bom, então vamos lá. O que a gente pode pensar? Você pode pensar em pegar os bloquinhos separados ou no sistema inteiro. Se eu pegar os bloquinhos separados, eu teria um problema. Por quê? Porque ao pegar os bloquinhos separados, eu preciso calcular a tração. E eu não quero calcular a tração, eu não quero nem mexer com a tração. Se eu não quero mexer com a tração, o ideal é pensar no sistema inteiro. Tá? Bom, o sistema está descendo. Então tem uma força puxando ele para baixo. Quem é a força que está puxando ele para baixo? Então, para o sistema. Força que está puxando ele para baixo. PB. Tá aqui, ó. PB. Tem alguma força agindo contra o peso, gente? Força de atrito. A força de atrito, ela está sendo aplicada no corpo A. No corpo A. De uma certa forma, ela está contra o peso. Então, eu vou escrever, ó, menos FAT. Isso aqui é igual ao quê? Como você está falando... E aí, ó, aquela pergunta que você tinha feito, tá, Lu? Ah, mas e a tração, Dan? A tração, ela está lá dentro. Ela está lá dentro. A gente sabe que ela existe, ela está lá na corda. Porém, como eu estou enxergando o corpo como uma coisa só, como ela está lá dentro, ela não interessa para mim. Ela não está acelerando aquele sistemão. Então, eu vou colocar só isso aqui igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ah, mas espera um pouquinho. Como o sistema está com velocidade constante, a aceleração é zero. Portanto, PB menos FAT igual a zero.
A resultante é zero, gente. A gente já sabia disso. Tá? Beleza? Então, quer dizer, eu não precisava nem... Se eu sei que a resultante é zero, eu nem precisava ter feito isso aqui, ó. Tá? Então, fica PB igual ao FAT. Só que esse FAT, né, ele está agindo no corpo A, né? Então, ó, massa... Então, Emão... Vamos colocar já, vamos substituir, né? Ficar perdendo tempo. Quanto que vale o peso do B? 81. 81. Tá? Que é a massa do corpo B, que é 8,1 vezes a gravidade. Isso é igual a FAT do A. A força de atrito em A é μ vezes a normal dele. Concordam, gente? μ vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então, isso aqui é μ vezes o peso do A. Por que nesse caso a normal é igual ao peso, hein? Alguém pode me explicar, gente? Por que a normal é igual ao peso? Plano horizontal, você quis dizer, né? Plano horizontal. Foi mal. Agora Tô que eu ligado. Mas é isso mesmo, plano horizontal. E também tem uma outra coisa que a gente pode acrescentar, né? É o plano horizontal e não tem ninguém empurrando o corpo para baixo. Tipo, não tem nada comprimindo além do próprio peso. A única coisa que está comprimindo o corpo é o peso. Por isso que a normal é igual ao peso. Tá? É só lembrar que a força é de compressão. Beleza, então fica μ vezes o peso do A. O peso do A é 10 vezes a massa dele, mg. Olha lá. Que é o que ele quer, na verdade, né? Portanto, MA, ou M, que é a massa do corpo A, é 81 dividido por 3. Que dá 27 quilos. Tá? Beleza? Tá aí a questão 16. Podem tirar print. Peraí, como é que é? 527. Nessa diferença de peso me deixou... Por quê? Vocês acham que tá muito grande a diferença? Deixa eu pensar. Peso dá 270. Dá 270 o peso, né? 270 vezes 30%? Não, tá, faz sentido. É que você tem que pensar o seguinte, ó. Eu vou tentar te explicar. Porque tem uma questão que é o seguinte, ó. O que é o FAT? O FAT é μ vezes a normal, né? Tá. O que acontece? A normal é igual ao peso. Então a gente sabe que a força de compressão aqui é 270 newtons. Porque o peso é 27 quilos, certo? Estou admitindo que a gente já conhece o valor. Então eu estou pegando o valor e tentando fazer o raciocínio reverso para tentar te explicar por que esse peso é puta grande, né? O que acaba acontecendo? A normal não, o coeficiente de atrito é 0,3. O que significa dizer que o coeficiente de atrito é 0,3? Que 30% da normal vai ser transformada em atrito. É como se a normal fosse transformada em atrito. Não é bem isso que acontece, mas é só para você entender um pouquinho a ideia. Então, como o coeficiente de atrito é um coeficiente de 30%, eu preciso de 30% daquela massa para exercer o mesmo efeito do peso de 8,1 quilos. Não sei se você entendeu. Eu preciso de 30% dessa massa que vai exercer um atrito que vai anular o peso de 8,1 quilos. Por isso que a massa é tão grande. Tá? É uma coisa interessante, né? Quanto maior for o coeficiente de atrito, menor é a necessidade da massa. Então, se o coeficiente de atrito fosse maior, você precisaria de menos massa para fazer isso acontecer. Tá?
O que na prática significaria o quê? Né? Que o chão seria mais áspero. Então, quanto mais áspero é o chão, menor a massa que você precisa colocar lá em cima para fazer o corpo descer com velocidade constante. Tá? Tranquilo? Beleza, então. Ok. Vamos então passar para a questão 17. 17. Considere dois blocos A e B de massas 2 e 1, respectivamente. O bloco A está apoiado numa superfície horizontal e ligado ao bloco B por meio de um fio ideal. O sistema encontra-se em equilíbrio e na iminência de movimento. Está quase andando. Está quase andando. Considere G igual a 10. Determine o coeficiente de atrito estático. Faz sentido, né? Se ele está na iminência de movimento, esse é o maior atrito que o chão pode exercer. Está à beira de se movimentar. Bom, então se o sistema está, em outras palavras, né, o sistema está em repouso. Quando o sistema está em repouso, a resultante é zero. Igual a zero. Tá aí. Bom, como ele quer o coeficiente de atrito, a gente pode pensar no sistema inteiro, né? Qual é o argumento que eu posso usar novamente para poder dizer, olha, vamos fazer com o sistema inteiro? Ele não quer atração. Ele não quer atração. Ele não quer atração. Eu já sei que a aceleração é zero. Eu vou igualar as forças, né? Eu vou falar fulano é igual a Beltrano, o resultante tem que dar zero. Então, nesse caso, eu teria a mesma situação que é peso de B para baixo, tentando puxar o sistema, impedindo que isso aconteça, o FAT. Quer dizer, eu não sei se você percebe que o exercício ele é igual, porém não. Nesse caso, o sistema estava com velocidade constante. Aqui, ó. Aqui o sistema estava com velocidade constante. Então, aceleração igual a zero. Aqui o sistema está parado. Quer dizer, para a lei de Newton, você cai de novo na primeira lei, né? Então, aqui nós vamos ter que PB igual a FAT. PB igual a FAT. No corpo A, né? De novo. Então, MB vezes G igual a μ vezes a normal em A. Só que, de novo, a normal em A é igual ao peso. Então, MB vezes G igual a μ MA vezes G. Tá aqui. Corta a gravidade. O coeficiente de atrito... perdão. O coeficiente de atrito é igual a... Eu vou deixar o MB em cima, né? MB dividido por MA. Aqui. Que dá 0,5, né? 1 sobre 2. A massa do B é 1 e a massa do A é 2, então dá 0,5. E lembrar que não tem unidade, né? O coeficiente de atrito não tem unidade. Tá aí, beleza? Podem tirar print, tá? Questão 18. Um bloco é colocado num plano inclinado que forma com a horizontal um ângulo θ. Considere que o bloco esteja na iminência de escorregar. Então, vamos desenhar aqui. Aqui eu tenho um bloco. E ele está na iminência de escorregar, então ele está no repouso.
prove que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano deve ser igual à tangente de θ. Então, tipo assim, você tem aqui um ângulo de inclinação. Tá. O que ele quer que a gente prove é que μ é igual à tangente de θ. Tá? Prove isso. Questão de provar é uma coisa que nos vestibulares de hoje em dia não se cobra mais questões assim, né? Antigamente, quando a gente fazia a prova de segunda fase, FUVEST, Unicamp, Unesp, era comum ter um tipo de questãozinha assim. Prove que não sei o quê, que a massa tem que ser igual a não sei quanto, enfim. Tá? Hoje em dia, o que você tem próximo disso são aquelas questões literais, né? Que ele fala, qual das alternativas abaixo mostra o coeficiente de atrito? Aí tem lá, seno de θ, cosseno de θ. Quando a gente tem esse tipo de questão, gente, não tem receita de bolo. Você tem que sair fazendo conta, como se você estivesse resolvendo a questão. Então, assim, eu quero calcular o coeficiente de atrito, não quero? Quero calcular o coeficiente de atrito. Beleza. Qual é a dificuldade da história? Ele não deu a massa do bloco, ele não deu a gravidade. Então, a gente vai começar a colocar coisas aqui. Eu vou fazer de conta que o corpo tem uma massa m e já vou começar a colocar as forças atuantes aqui. Então, primeiro, nós sabemos que ele tem um peso, certo? Porém, eu não vou escrever o peso. Eu vou imaginar esse bloco num plano XY. Então, aqui você tem o eixo X e perpendicularmente a ele você tem o eixo Y, certo? Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Vamos colocar o X... pode ser para cima, tanto faz. Ele está parado mesmo, né? Ele está parado. E agora vamos começar a colocar as forças. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um PX. Que é uma componente horizontal do peso, e tem um PY. É a componente do peso que aperta ele contra o plano. Então, um jeito de você pensar legal, em termos de conceito, é pensar assim. Num plano inclinado, uma parte do peso puxa ele para baixo, que é o PX, e a outra parte do peso aperta ele no chão. Tá aí. Ainda, além dessas forças, né, nós temos uma normal. Aqui uma normal. E temos uma força de atrito. E temos um FAT. Lembra que o atrito ele é sempre contrário à tendência do movimento. Então, se a tendência do movimento é para baixo, o atrito está para cima. Tá aí. E agora é pensar o seguinte, olha. Se o corpo está parado, a força resultante nele é zero. Isso nós sabemos. Acontece o seguinte. Por que nós colocamos Px e Py no corpo? Não é para pensar no movimento em duas dimensões? Então, daqui nós vamos abrir a seguinte situação. Ó. A força resultante no eixo X vale zero. E a força resultante no eixo Y vale zero. Então, primeiro, eu falei que a força resultante vale zero, mas quebrei ela nos eixos. Então, vamos lá. No eixo X, para que a força resultante em X seja zero, Px é igual ao FAT. Para que a força resultante no eixo Y seja zero, Py igual a normal. Tá aí. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver as duas expressões. Vou pegar do eixo X e abrir. Vou pegar do eixo Y e vou abrir. Eu gostaria que vocês me dessem um palpite aqui. Qual delas vocês acham que eu devo fazer primeiro? A do X ou do Y? Essa pergunta ela é bem importante, tá?
Não que vocês acertem, é importante que a gente discuta isso. Qual eu devo abrir primeiro? Porque o abrir primeiro significará ganhar tempo. PY. Eu também acho que é o PY. Tá? Olha só o que eu quero que vocês reflitam. O PY vai me permitir achar normal, não vai? E por que a normal ela é importante? Porque ela vai entrar aqui, ó, no eixo X, quando eu igualar o FAT. Então não adianta eu começar abrindo essa. Eu vou começar abrindo do eixo Y. Eu vou dizer o seguinte, o que eu chamo de abrir no eixo Y? Eu vou dizer assim, ó, no eixo Y, eu vou dizer que a normal é igual a P vezes seno θ. Pronto. É isso que eu preciso. Normal igual a P seno θ. Tá. Agora, eu vou pegar a equação do eixo X. O eixo X diz que Px igual a FAT. Então, P cosseno θ igual a mi vezes a normal. Só que a normal é P seno θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este P seno θ, ó, e isso aqui. Então, fica P cosseno θ igual a mi vezes P seno θ. Aqui. Beleza? O que eu faço agora? Dá para cancelar aqui as coisas, né? Então fica assim, ó. Eu vou só abrir, só para vocês perceberem uma coisa aqui. M, ó, peso é massa vezes gravidade. Vezes cosseno de θ. Ah, peraí, eu fiz uma pequena besteirinha aqui, gente. Não sei se vocês perceberam o que eu fiz. Senão fiz disfarça. O P, não, tá certo, né? Px é P seno. Ah, ó, foi aqui, ó. Px é P seno. Eu troquei. Peço escusas. Eu peço escusas. Aqui. Cosseno. Porque isso muda tudo, ó. Aqui. Aqui. Vou fazer tudo de novo. Então, ó. Px é P seno e Py é P cosseno. Então, agora eu volto a igualar. P vezes seno de θ igual a mi vezes P cosseno de θ. Tá aqui. Beleza? Opa. Agora fica mi igual corta, seno sobre cosseno. Cosseno. Que é a tangente de θ. Tá? Do jeito que estava ali, como eu tinha invertido o Px e o Py, ia dar cotangente. Ia dar o inverso da tangente. Tá? Beleza? Então, é o tipo de questão que, assim, quando a gente nunca fez, dificilmente a gente consegue fazer. Você fala, tá, por onde eu começo? Vai desenvolvendo. Tá? Uma boa dica para vocês estudarem, dentro daquela história que eu falei, tenta estudar de um jeito diferente, é pegar essas questões dessa forma e tentarem fazer sozinhos uma vez. Ah, não consegui, Dan. Vai lá, abre o vídeo, assiste, fecha, tenta fazer de novo. Se você conseguir fazer sozinho, isso fica gravado na tua cabeça. Mesmo que demore 2, 3 vezes, não tem problema, tá? Quando eu falo que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas, o que eu quero dizer é, você precisa
sendo bem objetivo, você precisa chegar no final do ano em condições de fazer um exercício desse. Tá? Em condições de lidar com uma questão dessa forma, assim, com uma questão de literal. Ah, mas o Enem não cai. Não se trata de cair ou não cair. Se trata de pensar que um aluno que resolve isso, ele está pronto para tirar 800 pontos. Não ache que você vai fazer muitas questões e no Enem vai cair a maioria igual, e é isso que vai te colocar. Não, o que vai te colocar dentro da faculdade que você quer, vai te dar a pontuação que você precisa, é você simplesmente chegar lá e ter condições de resolver questões de grau de dificuldade maior. E esse tipo de raciocínio estimula, tá? Mesmo que você fale, no Enem não cai muito desse jeito. A FUVEST gosta muito de questãozinha assim. Perdão. 19. Essa diferentinha também. Uma caixa de peso P, 20 newtons, está em repouso numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é μe igual a 0,4. Uma força F inclinada de um ângulo θ em relação horizontal é aplicada na caixa. Qual a máxima intensidade da força F, supondo que a caixa permaneça em repouso? Então, a caixa de novo em repouso. Né? A gente está percebendo que nessas últimas questões são situações diferentes da primeira lei. Inércia. Bom, se a caixa está em repouso, a aceleração igual a 0 e força resultante também. Igual a 0. Tá bom? Bom, vamos olhar para a caixa e começar a colocar aqui as forças que a gente precisa. Bom, eu tenho a força-peso, tá? Como a força F ela está aplicada para a direita, eu vou decompor em horizontal vertical. Horizontal vertical. Então, nós teremos uma componente X dessa força e temos uma componente Y dessa força. Tá? Que mais? Tem mais duas aqui, né? A gente tem aqui um atrito contra o Fx. Então, vou colocar o atrito aqui, ó. Aqui um FAT. Beleza. E eu tenho uma normal, gente. Eu tenho uma normal. Opa. Temos uma normal. Tá aí. Essa normal pode ser 0, né? A gente não dá para adivinhar se ela é 0. Na verdade, assim, para normal ser 0, o Fy teria que ser igual ao peso. Tá? Então, o que eu vou fazer? No eixo X, de novo, ó, eixo X. Fx igual a FAT. Fx igual a FAT. Tá aí. Eixo Y. Aqui no eixo Y tem que tomar cuidado, hein? Porque você tem essas três forças. Como o sistema está em repouso, eu vou dizer que o peso é igual a normal mais Fy. Tá aqui. Tá? É muito parecido com o problema que a gente acabou de fazer, né? Tá? O que eu vou fazer, na verdade? Ele quer que eu ache o valor da força F. Então, minha estratégia é, vou primeiro pensar no eixo Y para isolar a normal. Ó. A normal
é igual a P menos FY. A normal é igual a P menos o FY. Só passei o FY para cá. Vou substituir esta expressão na equação do eixo X. Aqui no FAT. Então, ó, Fx igual a μ vezes a normal para o eixo X. Beleza? Fx igual a μ vezes P menos Fy. Aqui. A partir daqui, a gente pode começar a fazer as substituições, eu acho, viu? Porque a hora que eu substituir o Fx e o Fy, eu consigo descobrir o valor da força, tá? Como é que eu escrevo Fx em função de F? Né? Vamos lembrar que o Fx ele está aqui, ó. Então ele é cateto adjacente ao θ. Então ele é F cosseno de θ. Então eu vou abrir a conta aqui, ó. Vai ficar assim: F cosseno θ é igual a μ vezes P menos F seno θ. Né? Porque se o Fx é cosseno, o Fy vai ser seno, automaticamente. Tá? Agora, substituir. F vezes cosseno. Bom, o cosseno é 0,8. Então fica 0,8 F igual a μ vezes peso. O peso do corpo é 20. Ah, peraí, gente. Perdão. Eu já posso substituir o μ também, né? Tava comendo bola aqui, ó. Desculpa. Aqui. 0,4 vezes. Agora o peso. 20 menos F vezes seno. F vezes seno. 0,8, 0,6. 0,6 F. Aqui. Tá aqui. Então fica, vamos ver, 0,8 F igual 0,4 vezes 20 dá 5. 0,4 vezes 0,6 dá menos 0,24. 6 vezes 4, 24, isso. F. Aqui. Tá bom? Oi, pode falar. Troquei o seno e o cosseno? 0,4 vezes 20 dá não dá 8. 5, né? Dá 8. Dá 8. Que feio. Dá 8. Tá certo. Obrigado, Gi. Agora eu passo isso para cá, né? Aqui tá certo. Então, aqui fica 1,04 F igual a 8. Dá F, portanto, né? 8 sobre 1,04. Eu achei que eu tivesse trocado cosseno com cosseno quando você me chamou. Eu sempre sou dono de trocar seno com cosseno. Aqui, vamos ver. 8 dividido por 1,04. Deu aproximadamente 7,7. F, aproximadamente 7,7. Se puderem conferir para mim aí, tá? Deu 7,69 e pouquinho. Um pouquinho menor que 8. Tranquilo? Tranquilo não é, né? O que a gente vai percebendo quando vai fazendo as questões é a quantidade de questão diferente que aparece, né? Tem bastante variedade. E na lista também tem outras, enfim. Questão número 20. Bora lá. Também uma questão literal, né? Aqui a gente está entrando nessa última parte, assim, da 20 até a 27, com as questões mais difíceis, assim. Já viram que deu uma complicadinha de umas 2 ou 3 questões para cá, né? Outra literal. Um catador de recicláveis
de massa eminho sobe uma ladeira empurrando seu carrinho. O coeficiente de atrito estático entre o piso e os seus sapatos é μ. E o ângulo da ladeira é de θ. O carrinho, por estar sobre rodas, pode ser considerado livre de atrito. Essa frase é importante. O atrito não age no carrinho. O atrito só age no sapato do rapaz. A maior massa do carrinho, com os recicláveis, que ele pode suportar sem escorregar, é quanto? Então é mais ou menos assim, ó. É como você tem lá um plano inclinado, o ângulo de inclinação é θ, e aí você tem aqui um rapaz, que eu vou representar aqui por um corpinho, tá? A massa dele é eminho. E ele está segurando um outro corpo aqui de massa emão. E o sistema está em repouso. Então, na verdade, gente, é um caso de plano inclinado com corpo na iminência de escorregar. Não sei se vocês conseguem perceber que é essa a situação. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Existe uma força que puxa o sistema para baixo, que seria o Px, né? Então eu tenho aqui, ó, uma força Px. Tá? Eu tenho Py do sistema, tá? E eu tenho o atrito. Só que o atrito, ele só existe por causa desse corpo aqui, ó. Esse corpo exerce um atrito aqui, ó. É o FAT no homem. Então, se o sistema está em repouso, eu vou dizer que o Px do sistema inteiro tem que ser igual à força de atrito no homem, exercida só sobre o homem. Então é mais ou menos assim. Você tem um corpo, tenta imaginar uma situação totalmente diferente, mas que é análoga a essa. Imagina um corpo que só tem uma parte dele do chão que tem atrito, a outra parte não tem. Então, aquele atritinho aqui, ó, esse atritinho aqui, ele tem que suportar o peso de tudo isso, ó, o Px. Deu para entender a situação? Eu vou tentar abrir isso aqui, gente, tá? Como é que eu calcularia o Px do sistema? O Px é P seno, não é? Então, ó, P vezes o seno de θ. Certo? Isso tem que ser igual ao FAT no homem. O FAT no homem é μ vezes a normal. Só que a normal, eu vou colocar aqui para você lembrar, ó. O FAT é μ vezes a normal no homem. Quem é a normal do homem, gente? É o PY dele. Tá? Presta muita atenção no que eu vou comentar agora. O homem tem um PY. PY do homem. O carrinho também tem um PY. Mas esse PY não está exercendo atrito, porque o carrinho não tem atrito. Então eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Tá? Ele quer a massa do carrinho, certo? Ele quer a massa do carrinho. Então eu vou começar a abrir essa conta agora. Então vai ficar assim, ó. Peso do sistema, massa do carrinho, mais massa do homem, vezes gravidade, vezes seno de θ. Isso é igual a μ vezes PY. É a massa do homem, vezes a gravidade, vezes o cosseno.
PY é P cosseno. Tá? Beleza? Aqui dá para a gente cortar a gravidade. Vamos cortar a aceleração gravitacional. Pronto. E vou abrir essa conta. Vou abrir. Vamos abrir a conta. Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. O seno vai vir multiplicando os dois. Então vai ficar assim, ó. Emão seno θ mais eminho seno θ. Tá, ó. Fiz a distributiva aqui. Emão e eminho. Isso é igual a mi eminho cosseno θ. Mi eminho cosseno θ. Como a gente quer a massa do carrinho, eu estou interessado no emão. Estou interessado na massa do carrinho, que é o emão. Então eu vou isolar esse emão aqui, ó. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e jogar para o outro lado aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Emão vezes seno θ é igual a mi eminho cosseno menos eminho seno de θ. Tá. Beleza? O que dá para fazer ainda? Dá para tirar esse M em evidência, ó, daqui, e ainda passar o seno de θ dividindo. Então vai ficar assim, ó. Emão é igual a eminho vezes, parênteses, mi cosseno θ menos seno θ. Tudo isso dividido por seno θ. Tá aqui, ó. Tudo bem? Quer dizer, até aqui a gente foi mexendo com as incógnitas, tal, né, isolando. Aí aqui não tem mais muito o que fazer. Esse é o momento em que a gente olha na alternativa e começa a procurar a resposta, literalmente, tá? Isso é uma coisa que é muito chata em exercícios que envolvem letras, às vezes. Às vezes o cara escreve a alternativa de um jeito que não é exatamente como você chega nela. Por exemplo, ó, nesse caso, o que a gente poderia fazer ainda? Eu posso abrir o que está aqui dentro do parênteses, ó. Eu vou pegar isto sobre seno menos isto sobre seno. Eu vou reescrever esse parênteses. Vai ficar assim, ó. Emão é igual a eminho vezes, parênteses, mi cosseno de θ sobre seno menos, que é o menos, tá? Seno de θ sobre seno de θ. Olha lá. Se você olhar para o que está escrito aqui, ó, sinceramente, é a mesma coisa do que está escrito do lado esquerdo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Só que desse jeito eu posso cancelar o seno, ó. Aqui, ó. Seno com seno. Isso aqui dá 1. E aí acontece um negócio muito louco, ó. A minha conta fica assim, ó. Emão é igual a eminho vezes mi cosseno sobre seno menos 1. M vezes mi, aqui faltou o mi, né, que ele chama de mi estático. Mi cosseno sobre seno menos 1. Tudo bem? Beleza? A resposta que ele coloca, ele põe isso aqui tudo, ó, dentro de um colchete. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a resposta aqui. Eminho vezes mi vezes cosseno sobre seno. Tudo isso aqui é uma coisa só, né?
menos 1. Tá? Beleza? Que dá a alternativa aí. Super difícil, né? Aqui não é, meu. Negócio bem complicado. Beleza? Podem tirar print, então, para nós passarmos para a questão 21. Questão 21. O professor pretende manter um apagador parado, pressionando-o contra um quadro de giz. Então é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um quadro, eu vou pegar uma coisa e vou fazer isso aqui, ó. Para eu conseguir manter esse corpo grudado aqui na minha mão, do jeito que ele tá, eu tenho que apertar ele contra a minha mão, porque ó, se eu soltar, ele cai. Percebe essa situação? Então olha o que ele fala. Considerando P, o peso do apagador, e o coeficiente de atrito entre a superfície do apagador e o quadro, que é igual a 0,20, a força mínima aplicada perpendicular ao apagador para que ele não fique para que ele fique parado é. Então é mais ou menos assim, ó. Eu tenho a parede e eu vou colocar um objeto aqui na parede. E eu quero que ele fique em repouso. Bom, todo mundo aqui sabe que se o objeto não tiver encostado na parede, não tem como ele ficar em repouso. Porque você tem uma força-peso. É a força que a Terra faz nele. A Terra puxa ele para baixo. Eu ponho ele em contato com a parede para que a parede aplique nele um atrito. Então, eu terei uma força de atrito. Que é μ vezes a normal. Tá. Beleza. Ele quer saber qual é a força que eu tenho que aplicar na parede perpendicular. Então, veja. Eu vou apertar o apagador. Eu vou apertar o apagador. Uma força F. Esse apagador vai empurrar a parede para a esquerda. Presta atenção. Esse apagador vai empurrar a parede para a esquerda. Pela lei da ação e reação, a parede empurra o apagador para a direita. A parede empurra o apagador para a direita. A parede empurra o apagador para a direita. É a normal. Por que ela chama normal? Porque ela está perpendicular à parede. Né? A normal, ela não é sempre vertical, né, gente? Ela é sempre perpendicular ao plano. Tá? Beleza? Então, essas são as forças no apagador. Peso, FAT, força que ele sofre do cara, essa força F, e a normal, que é o contato do piso, da parede. Bom, se o apagador está em repouso, nós teremos que F igual a normal, isso válido para o eixo X, e FAT igual ao peso, isso válido para o eixo Y. Percebe de novo a gente quebrando em eixos, substituindo uma coisa na outra? Ó, o que eu quero achar? Eu quero achar a força F, que é igual a normal. Então eu vou pegar o eixo Y e desenvolver, ó. μ vezes a normal igual ao peso. Só que a normal vale F. Então, μ vezes F igual ao peso. μ vezes F igual ao peso. Tudo bem. F igual a peso sobre μ. Tá? Portanto, a força F ela tem que ser o peso
dividido por 0,2. Tá aí. Quer dizer, tem que ser 5 vezes o P. Você consegue entender o que isso significa na prática, gente? Que, por exemplo, para você tentar segurar um objeto de 1 quilo na parede, você teria que apertar ele contra a parede com uma força equivalente a 5 quilos. Você tem que aplicar uma força 5 vezes maior do que o próprio peso dele. Tá? Isso por quê? Porque o coeficiente de atrito é baixo, né? Como o coeficiente de atrito é pequenininho, isso quer dizer que a parede é lisa. Quanto mais lisa é a parede, mais força você tem que aplicar. Né? Por exemplo, ó, eu tenho aqui atrás de mim a lousa. Se eu for aplicar uma força F aqui na lousa, eu teria que aplicar uma força determinada. Para eu suportar o mouse aqui, ó, na parede, a força é menor. Por quê? Porque a parede é mais áspera. Então, quanto mais áspera for mais áspera for a superfície. Deixa o mouse aqui. Ia deixar o mouse aqui atrás, Zé Ruela. Tá? Tudo bem, gente? Beleza?